Vamos corrigir então, gente, as atividades da semana 2 do PET, né, volume 3. Tá assim, ó. Em cálculo numérico, quanto maior o número de casas decimais, mais o resultado das operações com esses números tem maior precisão. Por exemplo, para calcular a área ou perímetro de um círculo, pode-se arredondar o valor de π para 3. Se usar π igual a 3,142, valor arredondado com 3 casas decimais, o resultado é muito mais preciso. Então, ó, quanto mais casas a gente usa depois da vírgula, o resultado vai ser mais preciso, vai estar mais próximo do que é, né? Do real. Na engenharia, por exemplo, os arredondamentos podem provocar alterações consideráveis. Leia as dicas da Lili antes de fazer o exercício. Então, ali tem a dica dela, né? Ó, dicas da Lili. Como arredondar o número decimal? Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo à sua esquerda. Aí dá um exemplo aqui, ó. Π igual a 3,1415. Aí foi arredondar até a terceira casa aqui, ó. Valor arredondado com 3 casas decimais. Como aqui era 5, ele acrescentou 1, então ficou 142. 3,142. Agora, se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, deve-se manter inalterado o algarismo da esquerda. Então, ó, deu um exemplo aqui, ó, π igual a 3,1415992, que o π ele é infinito, tá, gente? Tem infinitas casas. Então, π igual a 3,14159. Ela arredondou com 5 casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta casa já era 9. Como aqui é 2, não é maior que 5, então não subiu 1. Se esse número aqui fosse maior que 5, ia subir 1 ali, ó, acrescentar 1. Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo de diâmetro igual a 18 metros. Use o valor π igual a 3 e π igual a 3,14.159 para responder as questões abaixo e comparar se a diferença no resultado é significativa. Letra A. Então, qual a área A total da praça? É para mim responder se π é igual a 3, aí qual é o valor da área em metros quadrados, e se π for igual a 3,14.159, a área vai ser igual a quantos metros quadrados? A gente tem que achar o raio, me deu o diâmetro e o raio, né? Porque a fórmula da área é igual a πr ao quadrado, eu preciso do raio. O diâmetro, que é 18 metros. O raio é a metade do diâmetro, então o meu raio é igual a 18 dividido por 2, meu raio é igual a 9 metros. Então, descobri o raio. Agora, eu posso jogar na fórmula. A área é igual, primeiro eu vou fazer com π igual a 3. Então, a área é igual o π, que aqui pediu para considerar sendo 3, vezes o raio ao quadrado. O raio é 9, então 9 ao quadrado. Aqui agora eu tenho uma multiplicação, uma potência. Primeira potência, então a área é igual a 3 vezes 9 ao quadrado é 81. Então, 3 vezes 81. A área é igual, quando eu multiplico 3 vezes 81, vai dar 243, então, metros quadrados. Aqui a gente vai completar com 243, porque o metros quadrados já está escrito aqui. Agora, vamos ver qual é a área se o π for igual a 3,14.159. A gente vai jogar nessa fórmula aqui. Então, a área é igual, o π é 3,14.159 vezes o raio ao quadrado, então, vezes 9 ao quadrado. Multiplicação em potência, resolva a potência primeiro. Então, a área é igual a 3,14.159, eu copio, vezes 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Agora, ao multiplicar 3,14.159 vezes 81, eu vou encontrar que a área é igual a 254,46.879. Então, se π é igual a 3,14.159, a minha área é igual a 254,46.879 metros quadrados. A diferença aqui, né? Como que eu vou comparar se o resultado é significativo ou não? Vou fazer a diferença entre os dois números, né? Entre a área que deu maior e a que deu menor.
Repara que quanto mais casa eu usei aqui, a área deu um resultado maior do que quando eu uso menos casa. E esse resultado aqui é o que é mais preciso, é que me dá o valor mais próximo do que deve ser. Quanto mais casa a gente usa, mais próximo o valor do valor verdadeiro está o número. Então, está mais preciso, né? Qual a diferença entre esses dois números aqui? Ó, 254 é maior, 254,46.879 menos o 243, deu uma diferença de 11,46.879 metros quadrados. Para mim, eu considero como um valor bem significativo, né? A diferença desse número para esse. Então, assim, o mais correto é a gente usar mais casas. Quanto mais casas a gente usa, melhor será para, né? Vai estar mais próximo, o valor é mais preciso no caso. Letra B. No centro da praça será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização de água de um ponto que está na rua que contorna a praça até a instalação de uma torneira no centro da praça. Qual o tamanho mínimo do tubo? Ó, então se a gente for pensar aqui, tentar fazer aqui mais ou menos, vamos supor que a gente tem aqui a praça, em que ela é em formato do círculo, e tem a rua contornando ela. Se eu vou ter um tubo, aí vamos supor que aqui está o centro, né, ó. Aqui é o centro. Se eu vou ter um tubo que sai lá da rua que contorna a praça até o centro dela, na verdade eu estou falando do raio, ou seja, esse tubo tem que ter no mínimo a medida do raio. E o raio para nós a gente descobriu, né, ó, aqui, que o raio é 9 metros. Então, a gente completa aqui, né, ó, qual o tamanho mínimo do tubo? 9 metros. Então, completa com 9 aqui. Durante a construção, será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Se π for igual a 3, uma hora para usar π igual a 3, né? Aí quer saber a quantidade em centímetros de fita. E se π for igual a 3,14.159, qual a quantidade de centímetros de fita? Olha só, já que a fita vai contornar a praça, eu estou falando desse contorno aqui de fora, né? O contorno de um círculo, a medida dele é dada pelo comprimento, né, do círculo. Então, o comprimento do círculo é igual a 2πr. O comprimento pode ser calculado por 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Então, o comprimento aqui nesse caso é igual a 2 vezes o π, considerando aqui primeiro sendo 3 vezes o raio da praça, que é 9. O comprimento é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54. Então, o comprimento é igual a 54 metros. Só que é em centímetro. Olha só. Então, lembrando da escala, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho aqui metros, 54 metros. Para mim transformar em centímetro, a gente vai ver que vai dar 5.400 centímetros. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Olha só. Eu tô andando de metros, vou caminhar para centímetro, eu vou vir para esse lado aqui. Então, é só eu andar com a vírgula uma casa para minha direita. 54, a vírgula está no final do número. Quando chega, ela estava aqui, ó, depois do 4. Quando vem para decímetro, ela fica aqui no final, 540. 540 está aqui no final. Vem para centímetro, então vou ter que acrescentar mais um zero. Então, vai ficar aqui, ó, 5.400 centímetros. Então, 5.400 centímetros, né, ó. A vírgula estava aqui, aí quando chega ela vem para cá, depois ela vem para cá. Cada vez que eu mudo aqui de lugar, eu ando uma casa com a vírgula, no caso, na direção que está indo, para a direita. Ou também, né, se o aluno achar mais fácil, ele decora o seguinte, que cada vez que pular aqui, ele multiplica por 10, ó, 54 vezes 10, 540, vezes 10, 5.400, tá? Então, a regra é uma dessas duas que a pessoa preferir usar. Eu gosto muito de usar essa escala aqui e andar com a vírgula. Acho mais prático que ficar procurando, multiplico por qual número, né? Mas eu acho mais fácil andar com a vírgula. Muito bem. Então, 54 metros
é igual a 5.400 centímetros. Se π for igual a 3, o comprimento lá da praça, né? Da fita que vai ser passada em volta lá da praça. Vou até apagar ela aqui porque passou em cima da tabela aqui. É de 5.400 centímetros. Agora, e se o π for 3,14.159? Lembrando que o comprimento é igual a 2πr. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π, que é para considerar aqui 3,14.159, vezes o raio, que é 9. O nosso raio é 9. Então, quando eu multiplico 2 vezes 3,14.159 vezes o 9, né, eu vou encontrar que o comprimento é igual a 56,54.862 metros. Bom, passando isso para centímetro, então 56,54.862 metros, a gente está aqui em metros. Quero vir para centímetro, novamente eu ando no sentido dessa seta. Cada vez que eu andar, eu ando uma casa com a vírgula também nesse sentido, né? Do lado da mão direita. Então, a vírgula está aqui entre esses 6 e esses 5. Na próxima casa, ela vai ficar entre o 5 e o 4. Anda uma casa para a direita, ó, ficou entre o 5 e o 4. Vai para o próximo, ela vai ficar aqui entre o 8 e o 2, olha lá. Ó, desculpa, entre o 4 e o 8. Andou uma casa para a direita e fica aqui entre 4 e o 8, entre 4 e o 8. Então, ficou dessa seguinte forma: 5.654,862. Então, esse 54.862 metros é a mesma coisa que 5.654,862 centímetros. Então, né, ó, se o π é igual a 3,14.159, a quantidade de fita em centímetro vai ser 5.654,862 centímetros. Bom, comparando os dois valores, né, fazendo o valor maior menos o menor, né? Olha só, eu vou encontrar aqui o valor maior é esse daqui, 5.654,862 menos 5.400. Eu achei uma diferença bem gritante, olha, de 254,862 centímetros. Para mim é um valor bem significativo mesmo, é bastante diferença, né? De um com o outro. Então, é sempre preferível usar mais casas depois da vírgula, tá? Então, é um valor bem significativo. Bom, vamos para o próximo exercício. O rolo da fita com 10 metros custa R$12,50. O engenheiro solicitou 18 rolos de fitas, pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça. Isso corresponde a quantas voltas completas de fita no contorno da praça? No caso aqui, quer saber a quantidade de voltas completas, né? Qual o total a pagar pela fita em reais? Bom, primeiro, para mim saber a quantidade de volta que vai ter, eu preciso saber uma volta, quanto que mede, uma volta lá da praça. Pegando lá o comprimento da praça lá em metros, peraí que eu coloquei uma coisa antes aqui, ó. O comprimento da praça em metro é 56, peguei aquele maior, né, ó, 54.862 metros. Esse é o comprimento da praça em que a gente vai ter que, né, do círculo lá da praça, em que a gente vai ter que contornar. Tá, mas quantos metros ao todo o cara comprou? Cada rolo tem 10 metros, ele comprou 18 rolos. Então, aqui a gente calcula a quantidade de metragem total da fita. 18 vezes 10, 180 metros. Então, essa parte aqui equivale ao metragem total. Acho que eu vou desmanchar e colocar a metragem total da fita, né, ó. Então, isso aqui é a metragem total da fita.
Aí é o seguinte, já tem o total de fita e tem qual a metragem de uma volta. Para eu saber quantas voltas, ou seja, quantas vezes esse número cabe em 180, eu tenho que fazer uma continha de dividir. Ou seja, eu tenho que fazer 180, deixa eu desmanchar aquele risco ali que pegou em cima. 180 dividido, né? Ou seja, peguei a metragem total da fita e vou dividir por esse comprimento aqui, ou seja, pelo valor de uma volta, que é 56,54.862. Quando eu faço essa divisão, gente, ó, 180 para a gente dividir. Deixa eu apagar aqui que precisa de mais espaço. Então, olha só, 180 para dividir por 56, vírgula. Agora, 54. 862. Primeira coisa, quando a gente vai dividir número decimal, número com vírgula, é igualar as casas depois da vírgula. Então, aqui tá a vírgula. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas depois da vírgula. Então, eu completo aqui com 5 casas também depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ficou esse número todo aqui, né, ó, grandão. Bom, corta as vírgulas depois que igualou as casas. Depois que igualou as casas, cortando a vírgula, né, ó, esse número aqui é a mesma coisa que 5.654.862. Eu vou ter que pegar aqui o número todo, né, o 18 milhões para poder dividir por ele. Aí, 18 para dividir por 5, que eu vou analisar, ó, esse com esse, né, o último com o último daqui, o penúltimo com o penúltimo. Então, o 6 com esse 0, o 8 com esse 0, 4 com esse 0 aqui, o 5 com esse 0, o 6 com esse 0 e o 18 eu analiso com esse 5 aqui. Né? Analisando o 18 para dividir por 5, vai dar 3. Aí, ó, 3 vezes 2, 6. 6 para chegar em 10, falta 4. Vai 1, fazendo pelo método curto, né? Ó, 3 vezes 6, 18. Mais 1 que foi 19. 19 para chegar em 20, falta 1. E 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Com mais 2 que foi, vai dar 26. 26 para chegar em 30, falta 4. Aí, sobra o 3 do 30. Agora, 3 vezes 4, 12. Com mais 3 que foi, 15. 15 para chegar em 20, falta 5. Vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2 que foi, 17. Para chegar em 20, falta 3. Vai o 2 do 20. 3 vezes 6, 18. Com mais 2 que foi, 20. Para 20, nada. Vai 2. 3 vezes 5, 15. Com o 2 que foi, 17. Para chegar em 18, fica 1. Aí, se eu fosse continuar dividindo, eu não vou dividir mais aqui, porque acontece? Não tem nada para descer, põe a vírgula no quociente e acrescenta o 0 no dividendo. Porém, quando vocês for montar aí, como ele quer saber o número de voltas inteira, não precisa eu achar número aqui decimal, não. Não precisa achar, colocar a vírgula e achar os próximos números, não, tá? Então, vai ser, porque o número de voltas são inteiros. Aqui eu coloquei com mais casas, né? Só para mostrar. Se eu fosse continuar dividindo aqui, aqui ia ser a vírgula, o próximo número ia ser 1, depois eu ia achar o 8, assim vai. Só que quer saber 3,18 voltas, né? Não tem como eu falar, deu 3,18 voltas. Então, vai dar voltas inteiras aqui, são 3. 4 a fita não dá. Não dá para dar 4 voltas, não. Dá para dar 3 voltas. Então, no caso aqui, ó, ela deu 3 voltas de fita e ainda vai restar, né? Aqui, esse valor aqui.
Então, ela vai dar 3 voltas completas. Para mim, preencher ele em cima, então, é 3 voltas completas. Então, lá em cima, 3 voltas completas. Beleza, agora, qual o total a pagar pela fita? Cada 10 metros é R$ 12,50. Se ele comprou 18 rolos, ou seja, ele comprou 18 vezes 18 rolos, ou seja, 18 vezes o R$ 12,50 que ele vai pagar. Então, vou ter que apagar ali, ó. Então, vai ser 18 vezes R$ 12,50. Vou apagar aqui. Também já, né, quem assistiu o vídeo já deu para pegar o que eu havia escrito aqui. Então, ali, como foi 18 rolo, cada rolo é 12,50, então é 18 vezes o 12,50, que dá 225. Ou seja, o valor a pagar pela fita, R$ 225, né? Completando lá em cima, R$ 225. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e demais gastos na construção da praça vem de onde? Olha só, gente, toda vez que eles constroem uma coisa pública, né? A praça é uma coisa pública, inclusive a gente fala patrimônio público. Esse dinheiro todo, ele sai dos impostos que a gente paga. A gente paga imposto de casa, a gente paga imposto de luz, de água, de várias coisas. Então, esse dinheiro vem dos impostos que pagamos. Além da fita contornando a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? Bom, por exemplo, eu poderia ter essa placa aqui, indicando que naquele, né, que ali, naquele local, próximo àquele local, existe uma praça, por exemplo. Eu poderia também colocar essa daqui, que é uma praça, no caso, onde vai ter pedestres, né? Vai ter pedestres ali passeando, já que ele falou que é para pedestres. Eu posso ter essa placa também. Vamos supor que às vezes a nossa praça, suponha que ela tem um pouquinho de escada e tem uma partezinha que é reservada especialmente para o cadeirante. Aí tem aqui, ó, travessia de pedestres, que é uma parte própria para os cadeirantes, por exemplo, né? Se lá tivesse um telefone público, eu também poderia colocar essa placa indicando que ali naquela praça tem telefone, tem como a pessoa fazer ligações, né, se ela precisar. E assim, bom, eu pensei nessas placas aqui, mas aí, né, teria que ver o que é melhor para cada local e, né, dependendo do local, do local, às vezes não há necessidade dessa placa, às vezes, vamos supor, se a praça já for feita de forma que já dá para um cadeirante entrar nela tranquilamente, não precisaria também, por exemplo, dessa placa. Então, depende de como que é montada a praça, de como que ela foi construída. Se não existir telefone também não faz sentido pôr essa, né? Então, assim, depende muito da construção. Mas eu pensei numa construção que existisse, por exemplo, telefone e tal, essas coisas. Bom, continuando agora, a praça é um patrimônio público, né? Ela é um bem da população, é um patrimônio público. Se a praça fosse próxima ao local onde reside, você ia gostar? Então, se ela fosse no local onde eu resido, por exemplo, eu, Valdirene, ia gostar. Não sei vocês, mas eu ia gostar. Então, eu coloquei que sim. Essa é mais uma opinião de cada pessoa. Quais atitudes de cidadania e responsabilidade socioambiental você deve ter em relação ao patrimônio público? Bom, é o seguinte, a gente tem que cuidar do patrimônio público, não pode depedrar, não pode pinchar, né? O lixo a gente tem que jogar no lixo, assim vai. Então, eu coloquei o seguinte, não pichar o patrimônio público, é uma atitude de cidadania da gente, né? Então, não pichar o patrimônio público. Se a gente quer fazer uma arte com pichação, a gente tem que pedir autorização, né? Se vai ser liberado ou não. Se não for liberado, a gente não pode fazer isso. Então, não pichar o patrimônio público. Jogar o lixo no local apropriado. Então, o lixo a gente tem que jogar, né, dentro do lixo mesmo. Não jogar detergente ou sabão em pó em chafariz. Cuidar para que o local não seja depedrado. Se a gente vê algum tipo de vandalismo, o conveniente, né, é a gente até fazer uma denúncia, porque aquelas pessoas ali estão depedrando, fazendo uma depredação, depredando, né, um local público que saiu também do dinheiro, né, do bolso nosso.
a gente paga através do imposto. Então, assim, a gente também pode fazer uma denúncia, né, para aquela pessoa, para que ela repare os danos ali cometidos. Ela não pode, e para ela aprender também que não deve ficar cometendo, né, não deve depredar o patrimônio público. Número 2. O número 2 agora, a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente continua.